Agora abrindo o quadro Mulheres, precisamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento. Oi, Li, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Bom dia, Dani, que aceitou nosso convite. E hoje isso aqui vai pegar fogo, tá? Ah, é? Vai. A advogada Daniela está com a gente. Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, muito obrigada pelo convite e concordo com o pegar fogo. Porque eu conversei com algumas pessoas antes de vir para cá, homens, né? Porque é o que mais interessa. Todo mundo, eu não sabia disso, mas como é que funciona isso? Eu disse, então, escutem a nossa entrevista hoje, que vai ser muito boa. Eu já fiquei curioso, né? Viu? Não sabia do que, por quê. No que, por quê? Então, é uma coisa que pouca gente sabe, e eu também fiquei na dúvida se é uma mudança na legislação ou se realmente as pessoas não conhecem. Você sabia, Jorge, que, por exemplo, se você fosse solteiro hoje e namorasse uma mulher que tem filhos pequenos, eles têm pai biológico que paga pensão, mas namorou um tempo, morou junto, enfim, depois, se ela quiser, ela pode pedir pensão e ganhar também deste namorado ou que foi pai durante um tempo. Você sabia disso? Não. A maioria dos homens não sabe, né? Então a Dani está aqui para explicar. Divide responsabilidade? Pois olha. Então, vamos lá. Para a gente poder explicar isso, a gente precisa começar de algum tempinho atrás. Então, sempre existiu o filho biológico, o filho adotivo, e uma divisão até legal do filho biológico, o filho adotivo, e as pessoas que eram mais chegadas na casa. Então, você sabia muito bem qual era o direito do filho biológico, do filho adotivo e do filho que era criado por aquela família. Só que, com o passar do tempo, o direito de família ele começou a se preocupar muito com a questão da afetividade. E a afetividade no direito de família, ela começou a gerar direitos e obrigações mútuas entre filhos e pais, inclusive entre casais. Nesse caso que a Liliane trouxe, o que acontece? Não é uma regra, isso pode acontecer, isso não é uma previsão da lei, é uma previsão, é uma construção jurisprudencial e uma construção doutrinária. E ela ocorre muito na situação que uma pessoa, um homem ou uma mulher, passa a residir ou passa a ter um relacionamento sério com outro que já tem um filho. Com o passar do tempo, essa relação ela pode se tornar uma filiação afetiva. Ou seja, essa criança passa a reconhecer nesse padrasto um pai. E esse padrasto nessa criança uma filha. Isso vale também para a mulher, no caso. Sim, vale para a mulher Era também. Era a pergunta que eu ia fazer, se a mulher também tem essa responsabilidade. Exatamente a mesma coisa. Então, esse reconhecimento de pai e filha, ou mãe e filho, ou seja, a construção que for, ele pode sim vir a gerar obrigações futuras, incluindo pensão, eventualmente direito à herança. Abre-se uma ação judicial e isso pode ser reconhecido, tanto voluntariamente como por ação judicial. Então, mas a obrigação de afeto, eu concordo. Digamos que você vive 10 anos com uma pessoa que tem uma criança, essa criança tinha 5 anos, vai estar com 15 quando separa. Eu acho que o afeto existe ambos, né? Até eu acho que quem sai vai querer ter esse contato afetivo. Mas a pensão é que eu penso, por que se esta criança tem um pai biológico que dá esta pensão? Desta mulher fica com 2 pensões dessa criança? Uhum. Essa mulher ou esse homem podem sim ficar com 2 pensões. Justamente pelo fato do reconhecimento dessa paternidade ou dessa maternidade socioafetiva. Ela fica mais simples da gente entender essa situação e talvez ficar menos revoltado quando a gente pensa na criança nascendo. Uma mãe gera o bebê, diz que o pai é o marido, por exemplo. O marido cria essa criança durante muito tempo, reconhece nela um filho, e depois de vários anos se descobre que não é filho do marido. Ela teve um caso extraconjugal. Quem vai ter obrigação de pagar a pensão nesse caso? O pai biológico ou o pai registral, entre aspas? Os 2. Então, assim, a única forma de você anular esse registro é você provando que, 1, você não é o pai biológico, 2, que você não tem essa criança não vê em você um pai e você não vê nessa criança um filho, e 3,
que existe realmente um pai biológico que possa assumir essa obrigação. Caso contrário, os dois vão pagar a pensão. Não existindo um desses requisitos, os dois vão pagar. Nós temos um caso assim no escritório, e até o momento os dois estão pagando, só que nós conseguimos provar, agora, recentemente, que a mãe induziu esse pai em erro. Então, esse pai fez o registro achando que o filho era dele, não de um terceiro, então agora nós vamos conseguir anulação. Agora, se não houvesse essa prova de que a mãe induziu esse pai em erro no momento do registro, ficariam os dois pagando pensão eternamente. Eternamente não, até os 18 anos ou até o término da primeira graduação. Uhum. E essa criança, ela seria, para todos os fins, sucessora de ambos os pais. Poderia receber futuramente pensão, herança dos dois. Mas tudo bem, a mulher levou ele ao engano. Mas vamos dar um exemplo mais prático, já que a maioria é mulher que nos ouve, né? Eu sou solteira. Começo a namorar com um homem que tem 2 crianças. Uma de 10 e uma de 5. Fico 5 anos com essa pessoa. Aí, eu tenho como provar que não são meus filhos, porque você já começa namorando sabendo que não é teu, né? E se ele exige, não, vou pedir pensão, como é que esta pessoa, eu coloquei eu como exemplo, mas poderia ser um homem, né? Sim. Como é que esta pessoa vai se livrar de ter que pagar uma pensão? Vai ser feito um estudo social, se você vê essas crianças como suas filhas, e se essas crianças têm você como uma figura materna. Mas a mulher pode induzir essas crianças a ir lá dizer, é minha mãe ou é meu pai, né? Sim, assim, é feito um estudo muito sério. Então, é feito um estudo com assistente social, é feito um estudo com as psicólogas forenses. Então, é muito difícil que essas crianças sejam induzidas nesse ponto. Pode acontecer? Pode. Mas esse caso de uma dupla paternidade ou uma dupla maternidade, ele é um caso raro. Não é uma coisa que acontece todo dia. O comum é que o pai biológico continue pagando pensão e eventuais relacionamentos, tanto do pai ou da mãe, não venham a ter essa obrigação. Isso é uma exceção à regra. É raro, mas existe. Mas pode acontecer. Então, as pessoas têm que estar por dentro. Uhum. E daí fica complicado, né? Porque as mulheres que são separadas ou que têm filhos já dizem que é mais difícil de arranjar um outro companheiro. Agora mesmo que dificultou, né? Como é que fica a vida dessas mulheres? Não é o meu caso, mas como é que fica? Porque a maioria das mulheres, depois dos 30, que separa, tem filhos. Ou pelo menos um, né? Tem umas que tem mais, mas... Como é que fica isso? Até porque, assim, a gente sabe, eu acredito, né, que a maioria das mulheres não vai querer fazer isso. Sim. Mas tem as que fazem. Exato. E daí? Assim, não existe uma solução efetiva. Eu não posso te cravar uma solução porque ela não existe. A questão dessa afetividade, que é muito considerada um direito de família, ela vai ser cada vez mais ampliada. Então, se você não quer correr nenhum risco, faz a solução é não ser visto como pai, deixar esse limite muito claro. Eu sou o seu padrasto, eu sou o namorado da sua mãe. A mãe não ficar naquela brincadeira de chame o padrasto de pai, nem ele pedindo que a criança chame-o de pai. As famílias elas têm que ter esse limite muito bem definido de que o seu pai é esta pessoa aqui é o meu namorado, nós vamos conviver juntos, mas ele não substitui o seu pai. O seu pai é esta pessoa, é para esta pessoa que tem as obrigações perante você, não que o padrasto não possa ajudar. Mas a gente tem que definir limites muito bem definidos nas famílias para evitar esse tipo de problema depois. Existe algum documento que pode ser feito antes do início, digamos, desse relacionamento, né? Uma garantia, né, Jorge? Que deixe claro, né, que essas crianças já recebem apoio dos pais, tipo, a cada 15 dias as crianças vão lá, já tem um relacionamento desse tipo, e que o relacionamento entre o casal é exclusivamente entre o casal? Não existe esse documento, porque, como eu digo, essa afetividade ela é criada ao longo do tempo. Então, eu não posso prever antecipadamente que eu não vá me apegar àquela criança e tê-la como um filho, por exemplo. Só piora, né? Só piora.
afetividade, beleza, assim, tranquilo. Mas o problema é se essa criança já recebe uma pensão do pai, né? Exato. Por que receber de um homem que assim, a mulher tem que dar graças a Deus que esse homem aceitou os seus filhos, tratou bem, né? E dela ainda vai lá e pede pensão? É uma situação bem complicada. E ainda assim, quando me trouxesse essa questão ali, no dia seguinte saiu uma reportagem, talvez interesse a quem está nos ouvindo, do caso do filho do Tim Maia. O único herdeiro do Tim Maia foi dito que, pela mãe, não é filho biológico dele. Agora, depois de tantos anos. Então, o único herdeiro dele não é filho biológico. Segundo ela, ele sabia que não era filho biológico no momento em que o registrou. Ah, mas ele registrou, é diferente do que a gente estava falando Mas aqui. assim, e se ele não, hipoteticamente, e se ele não soubesse e registrou achando que era seu? Mas daí depois que ele morreu, fica mais complicado, né, de resolver isso. Então, mas assim, é um caso desses de pensão, de direito de herança, que a gente vai enquadrar nessa mesma questão que a gente está falando aqui. Ele poderia não saber, registrou, e o herdeiro dele vai ser sempre alguém que não é filho biológico dele. Há algum problema nisso? Não. Mas se o Tim Maia estivesse vivo hoje, por exemplo, e a mulher falasse, ele não é seu filho biológico, eu tenho certeza quase absoluta que o Tim Maia pagaria pensão e talvez um novo relacionamento quer dizer, pai biológico também pagaria. Por quê? Teriam sido anos Não, daí que eu se viram concordo. como pais e filhos. Não, nesse caso, sim. Eu tenho um exemplo de um amigo meu, que ele começou a namorar uma mulher e ela tinha um filho de 1 ano. Ela era viúva. E ele, claro, casou, essa criança foi criada por ele, até porque não tinha uma outra figura paterna, né? Depois que a criança estava com 4, 5 anos, ele mesmo tomou a iniciativa e disse, eu quero, porque pode, né, mudar o documento, me colocar como pai, porque eu quero, ele é meu filho, quero que ele tenha direito aos meus bens, porque ele criou desde 1 ano de idade. Daí eu entendo, tá certíssimo. Mas eu digo nesses casos, né, que já tem a criança crescidinha, começa a namorar, que hoje isso é bastante, não tem aquele do... Eu e meus filhos, você e os seus e os nossos, que junta aquele monte. Como é que fica isso? É isso que eu digo, essas relações novas complica esse tipo de coisa, faz as pessoas terem medo, né? Sim. Na verdade, o direito de família faz muitas pessoas terem medo de muitas coisas. Por isso que a gente começa a estabelecer contrato de namoro, para que não se tenha essa divisão patrimonial. Li uma matéria ontem dizendo que não existe contrato de namoro. Disse, como assim? Não, existe. Existe, é válido, não tem problema nenhum. Mas assim, a gente vai criando mecanismos dentro do direito de família que muda muito rápido, porque as relações humanas elas mudam muito rápido. A gente vai criando mecanismos. Com certeza vai chegar em algum momento em que alguém vai deliberar que possa existir eventualmente um contrato, que possa existir eventualmente uma mudança na jurisprudência. Mas eu volto a dizer, não se preocupem tanto assim. Isso é uma exceção. São casos muito raros e muito pontuais. Não acho que é tão raro assim, não, tá? Eu até hoje peguei um caso Olha e nós aí. vamos conseguir anular. Então, assim... Viu como não é raro? Já é o segundo aí, ó. Tim Maia mais um. Mas, assim, são casos raros e realmente ele depende dessa prova, da afetividade, do reconhecimento mútuo entre pai e filho. E eu acho que se a gente pensar bem, pensando que o direito de família ele preza pelo melhor interesse sempre do menor, é algo interessante. Precisa ser estudado, nós precisamos evoluir no entendimento sobre isso, mas é interessante. Eu não sei, essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que também foi bem essa do meus e seus. O pai dele tinha uns filhos, aí casou com outra, esta mulher tinha outros filhos. Daí, quando esse homem morreu, tinha, acho que 3 filhos dele mesmo com a mãe, e daí tinha mais os 3 dessa mulher que não eram dele, mas na hora da herança, os que não eram dele também estavam brigando pela herança e ganharam essa herança. Sim, justamente por causa da filiação Complicado, socioafetiva. Né? Ela pode ingressar com uma ação e comprovar judicialmente que esse senhor a tinha ou os tinha como filhos. E eles entrarão numa herança, sim. Pois é, mas daí, como é que as pessoas hoje vão se precaver? Por exemplo, digamos que o meu pai não é mais vivo, mas se ele fosse vivo e separou da minha mãe e foi pegar uma outra mulher, casou, enfim, né? Daí
é pobre, vamos pôr aí. Tem uma casa, um carro, 10 mil no banco. E tem 4 filhos, porque nós somos em 4. Aí ele morre, essa mulher tinha 2 crianças. Aí o pouco que era dos filhos biológicos também vão ser divididos com os filhos da outra. Onde está a justiça nisso? Se eles entrarem com uma ação e comprovarem que o seu pai os tinha como filhos, eles vão dividir. Mesmo eles sendo adultos. Mesmo eles sendo adultos. Agora, o que se pode fazer, digamos, para prevenir isso? O seu pai poderia, eventualmente, fazer uma disposição não patrimonial no testamento, dizendo que não os tem como filhos. Ah, para isso é uma possibilidade. Recurso, é mais fácil, ó. Então, assim, essas questões elas são muito novas no direito. Pois é. Para que a gente já tenha soluções pré-moldadas. Mas agora, pensando rapidamente no caso que você me falou, eu diria para esse pai ter feito um testamento com uma disposição não patrimonial de que ele não os considera filhos se ele tivesse esse receio de que quando ele morresse, essas crianças viessem a pleitear a herança. É que, como é muito novo, como você disse, eu acho que a maioria das pessoas não pensa nessa possibilidade, né? Todo mundo vê como herdeiro os filhos biológicos. Todo mundo vê que quem tem que pagar pensão é o pai ou a mãe. É o que a gente aprendeu. Essas coisas estão surpreendendo nessas relações novas. E estão também atrapalhando a vida das pessoas. Né? Como é que isso vai ficar? Eu vou ter que te dizer que assim, nós teremos ainda muitas decisões para todos os lados. O nosso Tribunal de Santa Catarina ainda tem o entendimento que veio na maior parte dos processos que eu estudei. Eles estão no sentido de... e o STJ traz também que as ações negatórias, para que você não pague pensão, ausência de vínculo genético entre as partes, genitor induzido a erro quando do registro de nascimento e inexistência de vinculação socioafetiva entre pai e filho. Então, seriam esses 3 requisitos que impediriam o pagamento da pensão. Pois é. Então, o homem começou a namorar com uma mulher que tem filhos e já tem que dizer assim, olha, me chama de tio. Mas, eu sou o namorado da mamãe. É que quando você se coloca... muitas pessoas se colocam... Elas criam o próprio problema. Elas se colocam como pai. Aí vão na escola e dizem, não, eu sou o pai daquela menina linda ali que está dançando balé ali na frente. Vai na festinha da criança. É o pai e a mãe vestido de príncipe e princesa de rei e rainha para princesinha. Então, assim, você vai criando na cabeça da criança também uma visão de que você realmente é o pai. Mas mesmo ela tendo um pai biológico presente, que diz, minha filha, teu pai sou eu, mesmo assim isso... Aí é mais difícil. Quando é um pai biológico presente, ela já tem essa figura paterna bem delimitada. Isso costuma ocorrer mais na questão do pai que é ausente. Aí ela projeta essa figura paterna em um terceiro. Daí sim. E você falou da questão, né, de ver como um pai. Mas digamos assim, o homem casou com a mulher. Eu falo porque, na verdade, aqui nós temos que defender os homens. São eles a maioria das vítimas. Vamos defender. Ele casou com uma mulher, essa criança tinha 10 anos, tá? Aí ela chega lá na idade da faculdade, o pai biológico paga a pensão, só que ele não tem condições de pagar uma faculdade de medicina. E esse homem pode, ele tem posses. E ele paga essa faculdade. Porque quer, porque gosta, já convive há 10 anos, 15, né? Isso não categoriza que é pai, se ele morrer daqui a pouco. Não. Não, ele ajudou, mas não ele categoriza. Ele auxiliou como padrasto que é. Deu uma vida melhor para essa criança. Sem problema nenhum. A gente sempre vai ter que avaliar essa questão pelo prisma da afetividade. A criança vê o padrasto como pai? O padrasto vê a criança como filha? Existe esse vínculo, esse reconhecimento? Mas mesmo que não exista, existe a afetividade, né? Existe o carinho. Sim, o carinho ele é necessário, é importantíssimo para a criação da criança, mas a gente precisa pensar nessa questão do reconhecimento de pai e filho. Ou mãe e filho. Ou mãe e filho, ou qualquer composição que a gente possa fazer aqui. Essa afetividade já tem que gerar um reconhecimento naquela pessoa de que eu estou criando essa pessoa como se fosse minha filha. Ou eu vejo esse homem como meu pai. Então, esse é o ponto importante para todas as decisões que vão surgir. Mas digo que a jurisprudência ainda vai evoluir muito. Isso é uma questão muito recente. A gente não falava disso, talvez, até uns 2, 3 anos atrás. Não se falava, isso é novidade. Como a gente não falava de contrato de namoro há 2, 3 anos atrás. Eu falava 3 anos atrás, eu fiz um. Então, é uma coisa muito recente para o direito.
Então, assim, vai evoluir muito, vai chegar ao ponto que nós vamos ter requisitos muito bem pré-definidos, mas eu acho que o principal deles vai ser isso, a afetividade e o reconhecimento da condição de pai e filha ou mãe e filho. Quer dizer, então nós chegamos a duas conclusões, né? Ou você acredita na justiça e que cada caso é um caso, se você se envolver com alguém que tem filhos, etc e tal, ou você não namora com quem tem filhos, se você quer realmente evitar problemas, o que é mais complicado. Liliane, eu vou te dizer o seguinte, eu como uma fiel defensora da justiça, eu vou te dizer que eu confio muito na justiça e muito além de confiar na justiça, eu confio muito no trabalho das assistentes sociais e dos psicólogos que vão fazer o estudo dessa relação. Então, eles vão conseguir trazer, eles vão conseguir identificar se há naquela família realmente o reconhecimento de uma existência de pai e filhos, de qualquer forma, ou se não há. Eu acho que isso fica muito claro no trabalho das assistentes sociais e das psicólogas. Não, eu acredito também. Porém, assim, ó, querendo ou não, esta pessoa pode vir a se incomodar, a ter que gastar com o advogado. Ele foi bom, a cuidou, ajudou essa mulher e depois ainda vai ter que se incomodar. É isso que eu digo. Se incomodar, com certeza vai. Mas assim, a partir do momento que a gente entra em qualquer relacionamento, existe uma grande probabilidade de a gente se incomodar. Com qualquer coisa. Se não for com os filhos, podem ser com os sogros? Mas os sogros não podem pedir nada, né? Podem? Isso é uma conversa para uma outra? É outro assunto, olha aí. Mas assim... Sogro pode? Sogro pode vir a pleitear. Os parentes, eles têm uma responsabilidade solidária em relação a alimentos. Então, assim, é uma conversa para uma outra hora, porque é muito extensa. Mas existe essa possibilidade? O único vínculo que não é rompido com o término do casamento é o vínculo com os sogros. Porque ele é um vínculo de linha reta. Então, na lei, esse vínculo nunca vai se romper. O seu sogro sempre vai ser seu sogro. Como assim? Pois é, explica isso pra nós. Não temos mais nem tempo. Não dá tempo, mas tu vai ter que voltar aqui para esclarecer. Isso interessa, né, Jorge? Não, a hora que vocês me chamarem, eu venho para explicar. A pessoa separa, não quer mais ver a criatura na frente. Mas o seu sogro sempre vai ser seu sogro. Sério? Se a minha nora estiver ouvindo, ela deve estar indo à loucura. Aos meus queridos ex-sogros, amo vocês. Meu Deus. Viu? Cada vez que ela vem aqui, ela deixa porque esse assunto ela já tinha deixado no ar da outra vez, né? Agora é dos sogros, nós vamos dar um tempo Daniele, aí. você vai voltar aqui para esclarecer esse assunto. Com certeza. Porque agora o povo ficou curioso, né? Sogro, a gente achava que era só o pai e a mãe do homem com quem se envolver. Não, inclusive assim, ó, rapidamente, nós podemos falar de netos pedindo pensão para avós, nós podemos falar de netos pedindo para tios, que é um caso mais raro. Então, assim, a solidariedade familiar, ela é muito ampla e se vocês quiserem, eu posso vir um dia e trazer só questões de pensão dentro do grupo familiar, porque isso é uma matéria interessantíssima e que traz muitas dúvidas para todo mundo. O mais interessante é que isso abre portas para quem está passando por dificuldade, tem o desconhecimento, né? Vive numa situação precária e não sabe dos direitos que tem e, ao mesmo tempo, desperta o interesse de outras pessoas que têm um interesse único e exclusivo em ganhar algo em alguma situação, né? Ser o espertinho, olha né? Isso, olha como é paralelo esses mundos aí, né? Sim. Que é como essa questão das crianças. Eu quis trazer o tema porque realmente, né, e aqui eu sou obrigada realmente a defender os homens, eles são mais vítimas do que as mulheres. Eu acho que então agora tu entende, né? os homens são minoria que entraria pedindo uma pensão para uma namorada, tendo uma mãe biológica. Eu acho. A gente não chegou em outra questão. Qual? Animais de estimação esse aí tá aqui na minha pauta. Seus direitos, que é outra coisa que a gente tem que falar. Saiu essa semana uma decisão, né? Só que hoje eu não quis misturar os povos. Esse é outro tema que, se vocês quiserem, teria que ser um programa inteiro também. Por quê? Não se fala só em pensão alimentícia, se fala em pensão alimentícia, direito de visitas, guarda, e também falamos muito em direito dos animais dentro dos condomínios. Então, é uma questão bastante ampla também e muito controversa. Mas Daniele, agora saiu a legislação, né, de animais. A gente pode explicar isso melhor. Daniele,
Você deve vir aqui Vai com mais vir. frequência para esclarecer muitas coisas. Obrigado pela participação hoje. Muito obrigado pelo convite e sempre que quiserem me colocar aqui na fogueira, Já estou à tá aqui a disposição. pauta. E como as pessoas conseguem conversar contigo, tirar dúvidas se ficou com essa entrevista? Então, eu trabalho num escritório chamado Da Razão Advocacia. Então, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida nesse sentido pode nos procurar. Também pelas redes sociais. Instagram Daniele Ketker. É difícil de pronunciar. Aí, fala as letras para o pessoal saber como é que é. Koettker. Ou também pelo TikTok, que eu criei recentemente, inspirada na Liliane. Ah, meu Deus! Dani e Poesia. Lá eu declamo algumas poesias, mas também muitas pessoas têm vindo no inbox para tirar dúvidas. Então, Tá certo. estou à disposição. Obrigado pela participação. Liliane, obrigado também pela participação e até a próxima edição do quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre, que Obrigada. deve continuar seguindo nesse direito de família. Ai, ficou curioso! Realmente, esse assunto do sogro muito interessa para as pessoas. Um abraço, ótima semana.